E aí pessoal, olha o dia como tá lindo, céu azul, mas dia frio. Eu tenho uma pergunta para responder. Qual que é o objetivo de missões, né? Por que a igreja ela tem que fazer o trabalho de missões? Qual que é a função, né, do missionário? Então, a gente vai... Por que existe, né, esse negócio de culto de missões, oferta para missão? Por que a igreja a igreja de Cristo ela tem que se envolver nesse trabalho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o tripé para responder isso aqui. Levar meus filhos, eu tô fazendo assim, respondendo as perguntas, eu levo meus filhos na escola, já de manhã. Vocês mandam as perguntas e eu vou respondendo aqui, tá? Então vocês vão participando do meu dia a dia aqui. Deixei a gurizada no colégio e agora deu uma esquentada que eu liguei o ar quente aqui no carro, lá fora dá frio. Todo dia de manhã eu tenho geralmente algo, né, em relação ao programa de apoio evangelístico, ao projeto que a gente desenvolve, né? E normalmente eu me ocupo pelo período da manhã com esse projeto. Hoje eu já tenho que voltar para casa e eu tenho uma série de relatórios que eu tenho que fazer em relação ao material utilizado aí por alguns pontos de apoio, né? Então a gente apresenta, no caso, né? A gente apresenta o relatório e apresenta o projeto, né, para eles. Então eles aceitam, eles mandam o material e aí eles querem também um relatório de desenvolvimento do trabalho, né? Aquilo que a gente falou que ia fazer, eles querem ver o desenvolvimento. Então a gente está sempre em comunicação, né, e passando para essas missões. Mas vamos lá, qual que é o propósito do trabalho de missões? Por que a igreja ela tem que fazer, né? Por que existe os missionários, né? Por que tem que ter missionários? A palavra de Deus, se a gente for lá desde o Antigo Testamento e a gente vai entendendo, né, a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? O alcance dos povos, resgatar a humanidade, dar essa oportunidade, né, à humanidade de poder retornar a esse ambiente, né, de comunhão com Ele mesmo, que foi perdido por causa do pecado. Então você vai vendo durante o tempo, desde o Antigo Testamento, como que Deus ia trabalhando com os povos para que as pessoas, o ser humano, né, os povos de forma geral, pudesse ter novamente essa comunhão com Deus, né? Se a gente vai ver lá em 2 Crônicas, capítulo 6, a gente encontra ali o Salomão, ele dedicando o templo ao Senhor. Ele constrói o templo, né? E ele dedica ao Senhor. A gente vê ali que naquele momento da dedicação do templo, a gente presta atenção que o Espírito de Deus vem sobre aquele lugar, enche aquele lugar, o templo, e aí o templo ele passa a ter uma determinada função. A função de ser um lugar de adoração, ser um lugar de oração, ser um lugar de se louvar a Deus, de adorar a Deus e de orar ao Senhor. Chamada casa de oração, lugar de oração, né? Só que é interessante que se você for lá no capítulo 6, mas lá no versículo 32, você vai ver que Salomão não está somente preocupado com o povo de Israel. Claro, o templo era para o povo de Israel, estava ali, mas existe uma preocupação também do povo estrangeiro, né? De que não era de Israel. Estou chegando aqui em casa, vou parar esse carro aqui em casa. Aí fica bem melhor, né, da gente poder... Aí eu termino aqui a nossa conversa aqui dentro do nosso carro. Fica melhor do que ficar dirigindo e conversando aqui. Pronto, já entramos aqui na casa, fica mais fácil. Vou terminar aqui o nosso vídeo, né? Mas, amado, Salomão faz aquele templo e o objetivo do templo era esse, né? Não só o objetivo do templo em si,
mas o próprio povo de Israel e o templo também, né? Porque o templo aí vai ter a conotação, vai demonstrar muito o que é Cristo Jesus, o corpo de Cristo sobre a terra. A gente vai ver isso aí no Novo Testamento e qual que é a função. Então a função do povo de Israel no cumprimento da missão de Deus em relação ao alcance dos povos era atrair a humanidade até o templo, até a beleza que Deus tinha dado, a glória de Deus, a manifestação, aquele negócio que atraía o mundo inteiro até Israel, e quando as pessoas chegavam ali, era atraído de fora para dentro. E quando as pessoas elas chegavam ali, que via a beleza de tudo daquilo, eles viam a glória de Deus, e aí tinha aquele objetivo, né, que o próprio Salomão ele fala, para que todos os povos conheçam o teu nome. Esse era o alvo principal. Deus não fez, desde o Antigo Testamento as coisas não eram feito por acaso, de qualquer jeito. Todo o objetivo, trabalhar de Deus era focalizado, a missão de Deus, vamos dizer assim, é focalizado na salvação dos povos, no alcance das vidas, né? Abacuque 2,14 fala para que toda a terra se encha da glória de Deus. Então, esse era o alvo de Deus, que a terra ela fosse cheia da glória, né? Que pudesse conhecer a glória do Senhor, que pudesse conhecer quem que é Deus e tivesse um arrependimento, deixando os seus maus caminhos e se converter ao Senhor. E aí, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, você vai ver Jesus, que é o centro de todas as coisas. Ele chega, ele começa a pregar e o trabalho, né? Como a Bíblia fala, João fala, né? E veio para o que era seu. Jesus ele veio para os judeus. E quando ele termina essa obra, que ele morre, que ele ressuscita, nessa grande comissão, e a gente encontra isso aí lá em Mateus, justamente Mateus, que foi um evangelho escrito para judeus. Então Jesus ele direciona para o judeu, esse povo que era muito restrito, que era muito fechado, e que tinha aquela mentalidade, né, de que tinha que atrair os povos a ele, os povos tinham que ser atraídos a Israel. E o Senhor ele diz assim: ide a todas as nações, ide às nações, todo o poder me foi dado nos céus e da terra, portanto ide às nações e fazei discípulo a todas as nações. Essa palavra nação, ela não quer dizer países como a gente tem hoje, né? Eu tenho que ir às nações, eu tenho que ir para o Paraguai, Argentina, Uruguai. Essa palavra não é esse tipo de nação, tá? Porque até mesmo essa organização que nós temos de países, de nações, né? Paraguai, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Nicarágua, México, sei lá o que, países, isso aí foi de uns séculos para cá. A palavra nação, dita em Mateus 28:19, é etnos, e etnos fala de povos, etnos fala de etnias, etnos fala de pessoas que estão numa outra bolha, vamos falar assim, uma bolha cultural, elas estão num outro ambiente cultural que não é nosso. Então ela tem uma cultura diferente, ela tem uma cosmovisão diferente, ela tem uma língua diferente muitas vezes, né? Às vezes não, às vezes sim, mas a maioria, vamos dizer, vai ter uma língua diferente. Essa etnos vai falar de pessoas que têm uma visão de mundo diferente do nosso. Não é apenas uma língua, entenda isso aqui. O idioma é apenas a primeira forma de comunicação. E a segunda forma de comunicação, segundo, vamos dizer assim, linguagem de um povo, é a cosmovisão. Então você pode até aprender a falar a língua daquele povo, mas você não consegue se comunicar porque você tem uma forma de ver o mundo e eles têm outra forma de ver o mundo, e aí não há conexão, vai ter o ruído, né? Como a gente fala, quer dizer, você vai falar um negócio e eles vão entender outro, eles vão codificar, né? E ter uma compreensão daquilo que você está falando de forma diferente. Irmão, tudo isso aqui está dentro do ambiente de missões, né? Do que é o trabalho da igreja. Então, se no Antigo Testamento o povo de Israel tinha que atrair para si, para o centro,
No Novo Testamento é o contrário. Nós criamos dentro do nosso ambiente, vamos aqui, aí nós vamos compreendendo aqui o motivo de missões. Dentro da nossa casa cultural, que é do nosso ambiente normal, onde a gente tem uma comunicação, onde a gente fala uma mesma linguagem, onde o lugar onde a gente tem a mesma visão de mundo, etc. Então você tem uma casa cultural, que a gente chama, é formada uma igreja, é lançada uma semente aí. E essa semente é como uma árvore, que ela vai crescendo. Isso é a igreja. A igreja, com todos os seus ministérios, com o mover do Espírito de Deus, e pessoas diferentes, com dons diferentes, é formado ali. E essa árvore, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando geralmente dentro daquele ambiente cultural, e ela tem que produzir fruto para o Senhor. E aquilo vai tendo um crescimento, e Deus ele requer fruto dessa árvore. E só que chega um momento que também o Senhor quer que haja uma replicação dessa árvore na outra bolha cultural. Não pode ficar apenas na nossa bolha de cultura. Então é necessário você pegar essa semente e você lançar essa semente naquela outra bolha cultural que não é comum à sua, tá? Isso é o trabalho de missões, é o transpor essa bolha cultural. E isso não é fácil, tá? Um missionário tem que sair do seu ambiente de cultura e ele vai para um outro ambiente cultural. E aquilo ali é lançado e aí começa todo o processo. É o processo de crescimento, de lançar as raízes, é o processo de... né? E que o alvo qual que é? É ter essa árvore, que vou comparar a árvore, né? A igreja, Jesus também, a palavra de Deus compara a igreja como árvore, e aquilo dali ele vai crescendo. Os projetos que são desenvolvidos no campo de missões, projetos específicos, eles têm toda essa função, fortalecer essa árvore. Todo o objetivo é isso, ou iniciar essa árvore, que é a igreja, ou dar o crescimento a essa árvore, ou fortalecer, ou alcançar regiões que naquele outro ambiente cultural não está sendo alcançado, tá? Pelo próprio nativo. Isso acontece bastante. Às vezes alguém pode falar assim, mas por que ir para a Bolívia se já tem a igreja lá e já tem tanta gente? Mas, irmão, você tem que prestar atenção que existem lacunas dentro da Bolívia que a própria igreja boliviana não está alcançando. Isso também acontece no Paraguai. O Paraguai, nós temos um número pequeno de evangélicos, isso a nível de América Latina, tá? Em números de porcentagem de evangélicos nós temos, e mesmo assim, esse número pequeno, a igreja que já está implantada, existem muitos lugares e serviços que a igreja não está conseguindo, até agora não tem conseguido avançar. Então aí entra os projetos específicos. Um missionário, vou dar o exemplo do nosso brasileiro, ele sai do Brasil e ele vem para o Paraguai e ele justamente focaliza, né? O Espírito de Deus vai levar esse missionário para esse lugar de necessidade. Com que objetivo? De fortalecer essa árvore que já foi plantada há muitos anos atrás, né? E que está em crescimento. E aí o missionário também, com apoio que vem da igreja brasileira, ele fortalece o crescimento dessa árvore, que é a igreja de Cristo, né? Não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo no caso do Paraguai. Então aqui, para a gente finalizar, uma pergunta que muitas vezes me é feita é o seguinte... Tô até meio arrepiadão aqui, né, gente? Olha só meu cabelo, meu Deus do céu. Porque eu tirei a gorra, né? Eu liguei o ar e começou a esquentar. Mas olha só, uma pergunta que muitas vezes nos fazem é o seguinte. É certo eu falar que eu sou um missionário se eu estou na minha igreja local? Amado, todos nós estamos incluídos nessa missão de Deus, tá? A irmã que cuida das crianças, ela está incluída nessa missão de Deus. A igreja local, ela está incluída na missão de Deus. Aquele que evangeliza, tá? Hoje se expandiu bastante essa visão de que do trabalho evangelístico como missionário. Não vou entrar nesse assunto, eu já tenho falado isso aí em outros vídeos. Por que houve essa mudança, né? Antigamente, antes não era assim, tá? Uns anos, eu não sou tão velho, né? Eu tenho 43 anos de idade, mas na minha adolescência não era assim. Tá? E aí houve o motivo por essa migração de utilizar esse nome, né, para o evangelista. Hoje no Brasil, a maior parte do Brasil, um evangelista
Evangelista que eu falo é o evangelista mesmo, tá? Que vai para o hospital, para a rua, prega na praça, coisa e tal. Hoje é chamado de missionário. Houve um motivo para essa transição, mas eu não vejo como errado, tá? Não vejo como errado. A única coisa que às vezes é errada é quando a igreja local, ela simplesmente exclui o objetivo dela de fazer missões que é fora da sua bolha de cultura. Tanto na questão do apoio, quanto na questão do envio. É obrigação da igreja ter participação nesse crescimento, nessa expansão da obra. Tá? Então a igreja que fala, não, a gente faz missões, a gente está apoiando os trabalhos evangelísticos local, opa, aqui eu já vejo uma coisa que está errada. Tá? A igreja ela tem que se envolver num trabalho transcultural, ou enviando ou apoiando quem está desenvolvendo fora da sua bolha de cultura. E tá? Isso aqui, a igreja, porque isso aqui, meu amado, isso aqui é a obrigação da igreja. Tá? Faz parte da grande comissão. A grande comissão ela inclui você fazer a pregação daqui, e a partir do momento que a igreja ela tem um certo passo de estabelecimento, ela está estabelecida, ela já tem que focalizar o alcance de outros povos, tá bom? Então aqui é por isso que tem gente que fala, pastor, você acha que é errado? Não, não é isso, tá? Não é errado, não é isso aqui. Mas para você ter o alcance de outros povos, você sair da sua bolha cultural e ir para essa outra bolha, tem que ter uma preparação, a preparação de língua, compreender a cultura, ter um suporte financeiro, como é que o camarada vai para lá fazer o trabalho se não tem um apoio financeiro. Então, assim, uma série de situações, né, que é necessário um esforço, tanto no aprendizado, quanto no apoio e etc., para que aquele trabalho possa ser feito, tá bom? Então, eu creio que deu para responder aqui a pergunta, né, qual que é o objetivo, né, da igreja fazer a obra missionária, e essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, esse é o objetivo, e que nós devemos continuar amando o trabalho de missões. Irmão, tem muitos povos ainda que não foram alcançados, muitas etnias no mundo, né? E o próprio Brasil, tá? A gente pode falar dos outros, né? Mas vamos falar do Brasil. Você sabia que a igreja brasileira, existe muitas lacunas dentro da igreja brasileira que não estão sendo alcançadas pela igreja brasileira, mesmo sendo uma igreja grande, com muita gente, com muito recurso, com muito isso, muito aquilo, mas tem muitos lugares que a igreja brasileira não está conseguindo alcançar. E Deus vai usando igrejas de outro lugar para que possa olhar para essas lacunas e eles terem participação no trabalho também dentro do Brasil. E isso acontece conosco, né? A gente como brasileiro, me direciona aqui a maioria brasileiro, né? Então quando você olha lá para o Peru, você vai ver uma lacuna, né? Uma necessidade, aquelas regiões que não tem igreja, aquele lugar que precisa de um trabalho com crianças, com pessoas de idade, trabalho com literatura, com Bíblia, não sei o que, blá, blá, blá. Então você tem um projeto específico que você focaliza, vai e desenvolve aquele trabalho, né? E isso tudo é o trabalho de missões, e a igreja ela tem que estar assim envolvida nesse serviço, tá bom? Então é isso aí, respondendo aqui mais uma pergunta, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, chegou até aqui, pastor, gostei desse vídeo, tá? Não tá inscrito no canal, ô meu amado, vamos inscrever no canal, tá? Nos ajuda compartilhando aí nos WhatsApp da vida, né? A gente tá sempre falando de missões aqui, falando do nosso projeto, né? Falando de missões, mostrando aqui o trabalho no nosso dia a dia. E também eu quero te convidar a você se cadastrar o seu e-mail. O e-mail, sabe aquele e-mailzinho que todo mundo tem para abrir uma conta e qualquer coisa? Então você faz o cadastro ali. Onde é que você faz o cadastro? Primeiro link aqui na descrição tem informativo missionário. Aí vai ter um link. Você clica, vai abrir, aí vai colocar o seu nome, você coloca o seu nome, você coloca o seu e-mail, tá? Completa o cadastro. Como é que é completo o cadastro? Você vai colocar, não vai terminar. Ele vai pedir para você ir lá no e-mail, aí você vai receber o e-mail, tá? Se você não recebeu na caixa de entrada, dá uma olhada na caixa de spam, tá? Que às vezes cai na caixa de spam. Então você vai receber aquilo ali, aí você vai confirmar o seu cadastro. Vai lá e confirma o cadastro. Confirmou, aí ele vai dizer que você concluiu o cadastro, etc. E aí você vai começar a receber os nossos e-mails, tá bom? Fechado? Bom, um abraço, Deus abençoe. Se você tiver pergunta, põe aí no comentário aqui do vídeo, tá? Põe aí e a gente vai
responder logo que possível, né? Às vezes eu vou ver as perguntas, eu tô respondendo bastante perguntas do pessoal que tá cadastrado, o pessoal manda e-mail, troca uma... Pastor, escreve, né? E fala de algumas coisas que estão vendo por aí, e aí pergunta nossa, e a gente tá trazendo aqui também, né, nos nossos vídeos, respondendo as perguntas dos irmãos que estão cadastrados, né, e estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, até mais.